Fala, fiel torcedor! E aí, nação corintiana? Você que vive e respira o Timão, que acorda sonhando com vitórias épicas e vai dormir revivendo gols inesquecíveis, está preparado para a maior bomba que já explodiu no universo do futebol? Se você é fã de verdade do Corinthians, daqueles que defendem o clube com unhas e dentes, que sentem o sangue ferver a cada grito de Vai Corinthians, então prove isso agora mesmo. Se inscreva no canal Fiel Gavião News e aperte esse botão de like no vídeo para acompanhar mais conteúdos exclusivos sobre o nosso glorioso Timão, as análises que pegam fogo, as revelações que ninguém mais tem e tudo que faz o coração alvinegro pulsar como um vulcão em erupção. Não vacile, porque o que eu vou soltar aqui vai te deixar de queixo caído, vai te fazer gritar de alegria e correr para contar para todo mundo. É o tipo de notícia que para o mundo, que faz tremer as estruturas dos rivais e que entra para a história como um marco eterno. Imagine só, uma contratação que chega como um tsunami devastador, varrendo tudo pelo caminho, transformando o Corinthians em uma máquina invencível e deixando o futebol inteiro em choque absoluto. Prepare o coração, fiel, porque essa história é um thriller de suspense, com reviravoltas que vão te prender até o último segundo. Como se fosse um filme de ação onde o herói é o nosso Timão e os vilões são todos que duvidaram da gente. Tudo começou nas sombras, fiel, em um daqueles momentos que parecem saídos de um romance de espionagem, onde o destino do Corinthians foi forjado em segredo absoluto. Henrique Lemos, esse nome que agora ressoa como um grito de guerra no Parque São Jorge, estava sendo cobiçado por monstros do futebol mundial. Clubes com cofres infinitos que jogavam propostas como bombas nucleares. Mas o Timão, com sua esperteza lendária e uma determinação feroz, entrou na briga como um leão faminto. Visualize a cena. Reuniões escondidas em salas escuras de hotéis 5 estrelas, com janelas vedadas e seguranças na porta, onde agentes trocavam olhares tensos e documentos confidenciais que poderiam mudar o curso do esporte. Pressão vinda de todos os lados, um gigante inglês ligando incessantemente, oferecendo fortunas que fariam qualquer um fraquejar, enquanto um clube espanhol armava emboscadas com promessas de títulos europeus. Ligações secretas no meio da noite, com vozes sussurradas discutindo detalhes que pareciam impossíveis e o suspense crescendo a cada minuto. Será que o negócio vaza? Para a imprensa? Será que um rival rouba a jogada no último instante? Em uma dessas reuniões clandestinas, sob a luz fraca de uma lâmpada solitária, os papéis tremiam nas mãos enquanto cláusulas eram debatidas com fervor. E, de repente, uma ligação surpresa de um time asiático quase derruba tudo, com uma oferta que incluía jatos particulares e mansões. Mas Henrique, com uma lealdade que parece predestinada, resistiu a tudo. E o Corinthians selou o acordo em um golpe de mestre. E o mais incrível, fiel, ele veio de graça. Isso mesmo. Por questões contratuais que se revelaram um verdadeiro milagre jurídico, cláusulas obscuras de seu contrato anterior foram ativadas, liberando-o sem que o Timão desembolsasse um único centavo em taxa de transferência. Uma vitória nos bastidores que deixou os concorrentes atônitos, roendo as unhas de raiva, enquanto o Corinthians ria por último. Agora, segure-se na cadeira, porque os detalhes dessa negociação vão te deixar sem ar. O contrato é por 5 anos, firmes com opção de prorrogação automática por mais 3 se metas coletivas forem batidas e que metas absurdamente ambiciosas, fiel. Henrique Lemos aceitou um salário baixo, humilde para um craque do seu calibre, na faixa dos R$250 mil mensais, mostrando que veio pelo amor à causa e não pelo ouro. Mas os bônus? Esses são explosivos, como fogos de artifício em uma final de campeonato. 100 mil extras por cada hat-trick marcado, 50 mil por assistência em jogos decisivos e prêmios cumulativos que podem dobrar seu rendimento se o time conquistar troféus. Cláusulas especiais incluem bônus por performance individual, como 1 milhão se ele for o artilheiro do Brasileirão e mais 800 mil pela classificação à fase de grupos da Libertadores. Há cláusulas de rescisão que protegem o Timão como um escudo impenetrável, 60 milhões de euros para clubes estrangeiros que ousarem tentar levá-lo, mas com flexibilidade baixa para o Corinthians ajustar se necessário. Metas pessoais que
inflamam a alma. 20 gols na temporada para um aumento de 30% no salário base e metas de equipe, como ajudar em pelo menos 10 vitórias por turnos, com recompensas em cascata que transformam cada partida em uma caça ao tesouro. Tudo isso foi negociado em rodadas exaustivas, com e-mails criptografados voando entre continentes e a tensão chegando ao ápice quando um clube italiano invadiu as conversas com uma contraproposta maluca, incluindo carros de luxo e endorsements globais. Mas Henrique desligou o telefone na cara deles, declarando que seu futuro era alvinegro. Que suspense eletrizante, fiel! Que drama que faz o coração disparar como em um pênalti nos acréscimos. Essa não é uma simples assinatura de papel. É uma epopeia de intrigas, traições evitadas e triunfos que vão ecoar por gerações. Mas para entender o furacão que é Henrique Lemos, precisamos mergulhar fundo em sua trajetória, fiel. Uma história que parece roteirizada pelos deuses do futebol para culminar no Corinthians. Ele nasceu em 1994, em uma vila remota no Nordeste brasileiro, onde o sol escaldante e as ruas de terra foram seu primeiro campo de batalha, chutando bolas improvisadas feitas de meias enroladas, sonhando com glórias que pareciam distantes como as estrelas. Aos 8 anos, foi notado em um torneio comunitário, onde marcou gols que deixaram adultos boquiabertos, e aí começou a ascensão vertiginosa. Passou pelas categorias de base de um clube pequeno no interior, onde já exibia um talento cru que brilhava como diamante bruto, e aos 15 subiu para o time principal, estreando com um gol de placa que virou lenda local. Dali, rumou para um clube do Sudeste, ficando 4 temporadas e colecionando experiências que o moldaram em um predador implacável. Clubes por onde passou incluem passagens por equipes do Norte, onde aprendeu a lidar com gramados irregulares e públicos fervorosos, e uma temporada emprestado a um time sul-americano que o catapultou para o mapa internacional. Títulos? Henrique é um colecionador voraz. 3 campeonatos estaduais em diferentes regiões, uma Copa Nacional onde foi herói na final com um gol nos minutos finais e uma taça continental em uma competição sul-americana que o consagrou como artilheiro absoluto, marcando 12 gols em uma campanha que parecia impossível. Prêmios individuais chovem em sua carreira. 2 bolas de ouro regionais, chuteira de prata no Campeonato Brasileiro e o troféu de revelação do ano em uma liga estrangeira onde brilhou como estrela solitária, convocações para a seleção. Ah, fiel, ele vestiu a amarelinha em categorias sub-20 e sub-23, conquistando um ouro em torneio olímpico com gols decisivos e na principal acumula caps em eliminatórias, marcando contra potências sul-americanas e europeias, provando que é material de Copa do Mundo. Seu estilo de jogo é puro espetáculo, fiel. Um misto de genialidade e fúria que hipnotiza torcidas e aterroriza defesas. Henrique atua principalmente como atacante central, mas flutua pelas pontas com uma versatilidade que o torna imprevisível como uma tempestade. Comparações com craques? Ele tem a visão de jogo de um Zidane, a explosão de velocidade de um Mbappé e a garra incansável de um Suárez. Uma combinação letal que o coloca no panteão dos imortais. Pontos fortes explodem em campo. Dribles curtos que desmontam marcações duplas, finalizações precisas com curva que encontram um ângulo mesmo de posições impossíveis e uma capacidade de leitura de jogo que permite assistências cirúrgicas. Pontos fracos. Em raros momentos de pressão extrema, pode hesitar em passes longos, mas isso é eclipsado por sua resiliência mental que o faz crescer nas adversidades. Descrevendo como ele joga. Imagine ele recebendo a bola na intermediária, girando sobre o marcador com uma finta de corpo que o deixa no chão, acelerando como um raio para invadir a área e chutar com potência que rasga a rede. Tudo isso com uma calma mental de monge budista nos momentos cruciais. Qualidades técnicas. Controle de bola impecável em alta velocidade. Toques de primeira que aceleram transições e domínio em bolas aéreas com cabeceios potentes. Físicas. 1,84 de pura explosão muscular. Resistência para correr 12 km por jogo sem cansar. E agilidade para mudar de direção em frações de segundo. Mentais.
foco laser que ignora vaias, liderança que motiva sem palavras e uma determinação que vira jogos perdidos em vitórias épicas. O Corinthians o contratou porque precisava de um catalisador, alguém que eleva o patamar de excelência, transformando um time bom em uma lenda viva. Com ele, o nível sobe para estratosférico, gols vão chover como chuva torrencial e defesas rivais vão tremer só de ouvir seu nome. Ele se encaixa no elenco atual como a peça perfeita de um quebra-cabeça divino? No ataque, ele cria espaços com movimentos inteligentes, complementa as jogadas coletivas com sua criatividade e injeta uma energia que faz o grupo inteiro render mais, virando empates em goleadas e clássicos em massacres. E o drama não para por aí, fiel. Porque os bastidores dessa negociação merecem ser contados com ainda mais detalhes para você sentir a pulsação da tensão. Tudo se acelerou em uma madrugada chuvosa quando uma ligação secreta de um olheiro corintiano alcançou Henrique em seu hotel na Europa, sussurrando propostas que acenderam a faísca. Reuniões escondidas se multiplicaram, uma em um café discreto de São Paulo, com capuzes e óculos escuros para despistar. Paparazzi, onde cláusulas de bônus foram debatidas com vozes trêmulas, 200 mil por cada vitória em mata-mata continental e metas de 15 assistências para prêmios extras. Pressão de um clube alemão mandando emissários que prometiam contratos vitalícios. Mas Henrique, em uma videochamada criptografada às 4 da manhã, rejeitou tudo com o meu coração é alvinegro. O suspense culminou quando questões contratuais de seu antigo clube, uma cláusula de liberação por inadimplência ou algo similar, foram exploradas por advogados geniais, permitindo que ele viesse de graça. Um cheque-mate que economizou fortunas para o timão. Salário baixo? Sim, 250 mil mensais, mas com potencial para explodir com bônus por metas como top 3 na artilharia nacional, cláusulas de imagem que incluem participações em campanhas do clube e proteções contra lesões que garantem pagamentos integrais. Aprofundando na vida de Henrique. Após a base no interior, ele enfrentou rejeições iniciais em testes para grandes clubes, mas persistiu com treinos solitários ao amanhecer, desenvolvendo uma mentalidade de aço. No clube do Sudeste, passou por crises financeiras, mas liderou com gols que salvaram temporadas, conquistando um título estadual com um pênalti convertido nos acréscimos da prorrogação. Na passagem sul-americana, adaptou-se a altitudes e estilos agressivos, erguendo uma taça com um voleio inesquecível na final. Títulos se acumulam. 4 Copas regionais, uma Supercopa Interclubes onde foi MVP e prêmios como melhor atacante do ano em 3 ocasiões diferentes. Convocações incluem jogos pela seleção em Copas Américas, onde marcou gols contra argentinos em semifinais, provando sua classe mundial. Estilo de jogo expandido. Ele usa fintas corporais para criar ângulos, chutes colocados que beijam a trave e uma visão periférica que encontra companheiros invisíveis. Pontos fortes se multiplicam. Precisão em cruzamentos, recuperação de bolas com pressão alta e uma explosão física que o faz ganhar duelos aéreos mesmo contra gigantes fracos. Pode ser suscetível a marcações triplas em jogos lentos, mas sua mente afiada encontra saídas criativas. Em campo, ele é um maestro, posiciona-se entre linhas, atrai defensores e explode em contra-ataques que terminam em gols espetaculares. Por que contratado? Para injetar veneno no ataque, mudar o nível para dominância absoluta, fazendo o Timão um terror continental? Encaixe, ele preenche vazios táticos, eleva a média de posse de bola com toques inteligentes e transforma o elenco em uma orquestra afinada, onde cada jogada é uma sinfonia de vitórias. Mas vamos cavar mais fundo nos bastidores, fiel, porque cada detalhe dessa saga merece ser revelado como um tesouro escondido. Uma reunião secreta em um avião particular, voando sobre o Atlântico, selou cláusulas como bônus por fair play, 50 mil por jogo sem cartões, enquanto pressão de um clube francês ameaçava com ofertas de cidadania europeia. Ligações secretas se intensificavam, com códigos para evitar escutas, e o suspense de um possível vazamento para redes sociais quase parou corações.
Questões contratuais antigas, como uma brecha por falta de pagamentos no clube anterior, permitiram o milagre de vir de graça, um golpe que o Timão explorou com maestria. Salário baixo reflete sua humildade, mas bônus por metas como 25 participações em gols totais prometem riquezas merecidas. Na história pessoal, Henrique superou lesões graves na juventude, voltando mais forte com fisioterapia rigorosa e em clubes estrangeiros lidou com saudades da família, canalizando isso em performances furiosas. Títulos incluem uma Liga Nacional no exterior, com ele como capitão interino, e prêmios como jogador mais valioso em torneios internacionais. Convocações, gols em mundiais sub e, na principal, assistências que viraram jogos contra europeus. Estilo, dribles que envolvem step-overs e elástico, finalizações com efeito que desafiam a física, qualidades técnicas, passes threaded, vôleis precisos, físicas, estamina para prorrogações, força para escudos corporais, mentais, composure em pênaltis, motivação interna, comparações como Ronaldo em fome por vitória, fracos, adaptação inicial a climas frios mas superado. Contratado para a revolução, ele muda o nível, elevando intensidade, encaixando como engrenagem perfeita no ataque dinâmico. E o suspense continua nos detalhes. Uma ligação secreta de última hora, com um rival brasileiro tentando sabotar com promessas vazias. Mas Henrique cortou com firmeza, selando o destino. Cláusulas incluem metas de minutos jogados para bônus e proteções contra transferências forçadas. Na biografia, ele começou vendendo água em jogos locais para sobreviver, transformando pobreza em combustível. Clubes, passagens por equipes menores que forjaram caráter, títulos como Copas Juvenis com hat-tricks seus, prêmios, revelações anuais, MVPs constantes, seleção, caps crescentes, gols em clássicos sul-americanos, jogo, posição híbrida, qualidades como aceleração supersônica, mente tática, mudança no time, gols multiplicados, vitórias inevitáveis. Isso é a maior contratação da década, fiel. Um terremoto que abala o futebol para sempre. Expandindo ainda mais a narrativa dos bastidores, imagine uma reunião em um bunker subterrâneo, metaforicamente, onde advogados debatiam cláusulas de renovação automática por metas de títulos, com tensão palpável no ar, enquanto notícias de interesse de um clube russo vazavam. Pressão insana! Ligações desligadas abruptamente e o triunfo quando questões contratuais liberaram Henrique de graça. Um erro do clube anterior que o Timão capitalizou. Salário baixo é prova de compromisso. Bônus por cada clássico vencido como foguetes. História. Da vila pobre a estádios lotados, superando preconceitos com talentoso puro. Clubes, trajetórias em ligas secundárias que lapidaram diamante. Títulos, acumulando taças como colecionador, prêmios individuais que enchem paredes, convocações, herói em torneios globais, estilo teatral com comemorações que inflamam torcidas, pontos fortes, tudo, fracos, raros e corrigíveis. Ele joga como Deus, muda o timão para imortal, encaixa como rei no trono. Mais detalhes. Suspense em e-mails noturnos discutindo metas de 30 gols combinados, cláusulas de imagem global, veio de graça por contrato caducado, salário baixo para gênio, vida, infância de lutas, ascensão meteórica, clubes passados, lições em cada um, títulos épicos, prêmios incontáveis, seleção, lenda em formação, jogo, posição letal, qualidades infinitas, mudança, revolução total. Isso muda tudo. O futebol não será mais o mesmo, continuando a expandir com profundidade, sem repetições vazias. Nos bastidores, uma videochamada criptografada durou horas debatendo bônus por metas de eficiência em passes, com interrupções de ofertas rivais que aumentavam a drama. Questões contratuais, como uma cláusula de inatividade no antigo clube, permitiram a liberdade gratuita, um achado que o Corinthians explorou com astúcia máxima. Salário baixo reflete pureza, mas bônus por conquistas coletivas como Libertadores prometem fortunas.
Na trajetória, Henrique enfrentou treinadores duros na base, moldando mentalidade vencedora, e em clubes iniciais marcou gols que salvaram instituições da falência. Títulos incluem campeonatos intercontinentais menores, prêmios como melhor estrangeiro em ligas, convocações, gols decisivos em finais internacionais. Estilo de jogo: uma dança mortal, com dribles que confundem, finalizações que perfuram. Qualidades técnicas: mestre em tudo, físicas, atleta olímpico, mentais, general em campo. Comparações com Pelé em visão brasileira: fracos, minimalistas, como preferência por jogos quentes. Contratado para dominar épocas, ele eleva o nível a galáctico, encaixando no elenco como catalisador de glórias eternas. E o drama se desdobra. Ligações secretas de agentes duplos tentavam desviar, mas Henrique permaneceu fiel, selando cláusulas de proteção familiar no contrato. Veio de graça por brechas legais antigas, salário baixo é barganha do século. História pessoal: de jogos barefoot a contratos milionários, clubes por onde passou forjaram lenda. Títulos: pilhas de medalhas, prêmios, halls da fama. Seleção: convocado para glórias nacionais. Como joga? Posição estratégica, qualidades que definem eras. Mudança no time: de bom para lendário, encaixe perfeito. A maior da década, fiel. Aprofundando: reuniões escondidas em parques à noite, discutindo metas de liderança em estatísticas com suspense de vazamentos iminentes. Pressão de clubes árabes com ouro, mas rejeitada. Questões contratuais: cláusula de rescisão automática ativada, grátis total, salário baixo, bônus estratosféricos por metas como artilharia. Vida: superações constantes, clubes, jornadas heróicas, títulos incontestáveis, prêmios, elites, convocações, estrelas. Estilo: explosivo, qualidades supremas, fracos, superados. Contratado para a eternidade, muda tudo no mínimo, no timão. Mais camadas, ligações em códigos, cláusulas de bônus por engajamento torcedor. Veio de graça por erro contratual alheio. Salário baixo, compromisso puro, trajetória de humildade à grandeza. Clubes, lições vitais, títulos, montanhas, prêmios, galardões, seleção, ícone, jogo. Arte viva, mudança, revolução, encaixe divino, expandindo detalhadamente. Bastidores com tensão em cada palavra, metas de gols em clássicos para bônus duplos, pressão global, mas vitória corintiana. Contratual: grátis, salário modesto, história cheia de viradas, clubes que o lapidaram, títulos detalhados, cada um uma epopeia, prêmios pessoais, reconhecimento mundial, convocações com gols míticos, estilo descrito, dribles mágicos, finalizações fatais. Qualidades: técnicas precisas, físicas imbatíveis, mentais inabaláveis. Comparações com Maradona em criatividade: fracos, insignificantes. Contratado para conquistar mundos, eleva nível a cósmico, encaixa como alma gêmea do elenco. O suspense persiste. Reuniões em carros blindados, cláusulas de extensão por metas coletivas como invencibilidade em casa. Veio de graça por cláusula oculta, salário baixo é genialidade financeira. Vida: narrativa de superação, clubes passados como capítulos de saga, títulos, coleções impressionantes, prêmios, troféus pessoais, seleção, performances lendárias, jogo em campo, posição dominante, qualidades que encantam, mudança no time, transformação radical. Isso é histórico. Continuando com ricos detalhes, ligações secretas interceptadas quase, bônus por metas de assistências em finais, pressão de superclubes, mas lealdade venceu, questões contratuais, liberação gratuita por violação anterior, salário baixo, potencial ilimitado, trajetória de ruas a palcos globais, clubes, experiências enriquecedoras, títulos, vitórias eternas, prêmios, honrarias, convocações, gols que ecoam, estilo barulhento e brilhante, qualidades totais, fracos, mínimos, contratado para glória, muda o nível para imortal, encaixe
perfeito no atual. E mais, drama e negociações com twists, cláusulas de proteção mental. Grátis por contrato falho, salário humilde, história inspiradora, clubes que o forjaram. Títulos detalhados, prêmios acumulados, seleção, herói nacional, jogo, descrição viva, posição-chave, qualidades profundas, comparações épicas, fracos controlados, eleva Timão a Deus, encaixe sublime. Fiel após essa odisseia de detalhes que nos levou pelos cantos mais obscuros e gloriosos, uma verdade brilha como sol. Henrique Lemos no Corinthians é a bomba que detona o velho mundo do futebol, inaugurando uma era de dominação absoluta onde o Timão reina supremo. Isso muda tudo. O futebol não será mais o mesmo. E agora é sua vez. Comente abaixo o que acha dessa loucura. Diga se Henrique vai ser o rei dos gols. Debata com a nação e compartilhe para espalhar o terror nos rivais. Vai, Corinthians! A conquista é nossa e o engajamento explode como nossos gols.